Então o Milan e Inter possivelmente pode acabar sendo um dos maiores confrontos da história desses clubes, né, cara? Um clássico aí absolutamente tradicional e que talvez possa ter um dos seus confrontos mais acirrados, que vale mais, vale uma vaga na final da Champions League. Então vai ser um negócio absolutamente incrível. Aí vamos dar uma repassada no que tá acontecendo com o Milan e Inter recentemente, beleza? Ambos os times venceram aí na rodada do final de semana no Campeonato Italiano. A Inter foi visitar a Roma e venceu por 2-0. Né, conseguindo uma sequência bastante positiva. Posso mostrar pra vocês que a Inter vivia momentos turbulentos. Depois que classificou pra semifinal da Champions sobre o Benfica, encaixou uma sequência de 5 vitórias consecutivas, tomando apenas um gol em 5 jogos. Então uma sequência muito boa da Inter, também classificando para a final da Copa da Itália, né, vencendo de confrontos diretos no italiano contra a Lazio e contra a Roma. Então a Inter talvez chegue num dos momentos mais interessantes deles na temporada, né? Com um detalhe muito importante, com a recuperação do Lukaku. Exatamente, o Lukaku que estava quase como uma carta fora do baralho, né, depois daquela temporada horrorosa que ele teve na temporada passada pelo Chelsea. Depois nessa temporada ele mal jogava pela Inter. Chegou a pegar banco quando estava disponível, mas agora voltou e nos últimos 3 jogos do Lukaku na Série A, ele tá com 3 gols e 3 assistências, sendo bastante decisivo. Lukakão is back, né? Vamos ver como é que ele vai impactar a Inter de Milão na Champions League. E já pelo lado do Milan, a gente também teve uma vitória muito importante aí dos caras sobre a Lazio nesse final de semana, com um gol do Benasser e um golaço do Theo Hernandes, né, cara? E aí, velho, segundo o Di Marzio, que é um jornalista italiano, a gente teve esse probleminha que o Rafael Leão saiu aos 11 minutos de jogo lesionado e aparentemente ele está com estiramento na coxa, né? É isso. E ficará como dúvida pro jogo contra a Inter até o momento do jogo. Então, assim, cara, geralmente lesão muscular assim, eu duvido que o cara volte 3 dias depois. Eu duvido. Mas talvez no banco... Eu acho que deu ruim. Eu acho que pelo menos no banco, assim, talvez ele fique, se ele tiver uma condição de jogar 10 minutos, coisa assim. Mas quando o cara sai de campo por lesão muscular, geralmente é coisa de algumas semanas, pelo menos, né? Não cura em 3 dias, assim. É só lembrar do caso do Sinhen, né, cara? Que ele se lesionou, se não me engano, na data FIFA, não foi? E ficaram a mesma coisa. É Talvez dúvida, mas vamos ver no dia do jogo e tal. E obviamente não teria como ele jogar no jogo de ida. Então acho que vai acontecer a mesma coisa com o Rafael Leão, cara. Eles vão ficar... Eles não vão confirmar que ele tá fora, mas pela forma como ele saiu, cara, assim, botando a mão nessa parte aqui da coxa, eu duvido muito de que em 4 dias ele consiga se recuperar. Até porque, assim, é arriscado, né? Você arrisca colocar ele em campo no jogo da ida, ele, sei lá, estoura com 20, 30 minutos e aí não joga nem o resto do jogo da ida e nem o jogo da volta. Então é melhor preservar o cara pra ele poder jogar o jogo da volta 100%. E daí no caso, se entrar o Salam Lakers lá no lugar do Rafael Leão, né? Poderia ser um... Assim, eu gosto do Salam Lakers lá, ele tem ele é um jogador interessante, mas acho que não fica nem perto do nível do Rafael, né? Que vinha muito bem na Champions League, destruiu o Napoli no jogo de ida, no jogo de volta. E talvez ia sendo o melhor jogador dos caras na Champions, né? Então, possivelmente... com certeza. Possivelmente o Milan perde sua principal arma no ataque, né? E aí, como é que mas um bom sinal é que sem o Leão, né, eles conseguiram vencer a Lazio, que é a vice-líder da Série A. Bem pensado. E foi um bom jogo do Milan, né? Eles fizeram um jogo no primeiro tempo, fizeram 2-0 ali com um golaço do Theo, inclusive, o segundo gol do Theo, um gol absurdo. E aí no segundo tempo eles só cozinharam. Então, se venceram a Lazio, eles têm plenas condições de competir com a Internacional. Exatamente, o Yuri até postou aqui, né, se tinha um lateral esquerdo melhor que o Theo Hernandes, porque realmente o cara vem muito bem, não é de hoje, né, também fez uma Copa muito boa, e nos duelos... tem assistência do Manhã, velho. Porque o Manhã toca pro Theo, o Theo carrega o campo inteiro e faz o gol lá na frente, né. Sim, é absurdo, e ele já tem um gol desse, se eu não me engano, na temporada passada, não é? Que ele pega a bola lá no campo de defesa, se eu não me engano, foi até indicado ao Puskas. Foi, Que ele pega a bola lá no campo de defesa, sai carregando e faz o gol. O Theo Hernandes é um absurdo, cara. Porque geralmente quando você corre muito com a bola, você chega na hora de chutar, você não tem mais perna pra chutar, você chuta todo errado, chuta fraco. A maioria dos jogadores é assim. Mas o Theo, ele correu o campo inteiro nesse gol de ontem e chegou lá, soltou um balaço, cara. Bola lá no ângulo. O cara é um absurdo de jogador, cara. E daí, neste momento, com essa vitória, o Milan tá numa fase aqui, cara, que, assim, não são tantas vitórias consecutivas. Na verdade, nos últimos 7 jogos, o Milan tem 4 empates. Não é aquela fase espetacular, mas, pô, cara, semifinal de Champions League, os caras estão brigando por vaga na Champions. Eles não tomam muitos gols, né? Geralmente o Milan, quando toma gol, é um no jogo, né? Desde março que vem sendo assim, quando eles perderam pra Udinese por 3-1.
já faz um mês e meio da última derrota do Milan. Então a gente chega com os dois times de Milão aí numa fase interessante. A Inter talvez um pouquinho mais engrenada, mas o Milan também não está nada mal. E eu acho que vai ser um jogo bastante difícil, né, cara? Bastante pegada aí. Mas antes de a gente falar disso, deixa eu mostrar a classificação da Série A italiana aqui rapidão. Porque, inclusive, Milan e Inter estão brigando praticamente ponto a ponto pela quarta vaga ali, né? Da Champions. Na verdade, pode se abrir também a terceira vaga, no caso da Lazio, se tropeçar mais um pouquinho, pode cair pra fora. Mas, em teoria, a gente poderia ter uma briga dos dois nas semis. E, ao mesmo tempo, no campeonato italiano, Milan e Inter brigando pela quarta vaga na Champions também, né? Então, seria bem curioso aí. Se embolou muito por causa da Juventus, né? Que a Juventus recuperou os 15 pontos que tinha perdido, aí passou um monte de gente, aí acabou dando uma embolada. Então, com certeza vai ter algum time muito relevante aí ficando de fora da próxima Champions. Total. E também acho que isso aumenta mais ainda o foco na Champions League, porque é capaz de Inter ou Milan, ou ambos, precisarem ganhar a Champions para classificar para a próxima Champions. Aí, e vale explicar uma coisa, tá? A Juventus, se ela ganhar a Europa League, não abre uma quinta vaga. O único jeito de 5 times italianos para Champions é se a Juventus vencesse a Europa League e ficasse de fora do G4. Só que se a Juventus vencer a Europa League e ficar no G4, só vai os 4 que estão em primeiro. Não vai abrir uma quinta vaga. Valeu aí pela explicação. E além disso, também temos um retrospecto recente entre Inter e Milan. Nessa temporada, o Milan venceu aí na rodada 5 do Campeonato Italiano a Inter por 3-2 em casa. Depois eles jogaram a Supercopa da Itália final, né? E a Inter meteu 3-0 pra cima do Milan. Só que, cara, isso é em janeiro. O Milan tava numa fase horrorosa. Em janeiro as coisas eram bem diferentes do que elas estão nesse momento, né? Inclusive o Pioli tava até balançando no carro, tu vai lembrar, né? O que é bem louco pensar nisso nesse momento com o Milan Eles tomaram 3 goleadas bem rapidinho. Foi esse 3-0 da Inter e Sassuolo, né, acho. Aí tomaram 5-2 do Sassuolo e tomaram 4-0 da Lazio. Foram 3 goleadas num espaço curtíssimo de tempo. É bem complicado, mas essa fase ficou pra trás já. E depois do Campeonato Italiano, rodada 21, a Inter venceu em casa o Milan por 1-0. Ou seja, somando os últimos 2 jogos, são 2 vitórias da Inter com 4-0 agregado no placar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu posso também falar um pouquinho do que aconteceu no passado aí, mas eu queria já perguntar os prognósticos do Yuri pra essa partida. Então, o primeiro jogo, os 2 jogos são na casa de ambos, né? Mas o primeiro jogo é mando do Milan. E como é que tu vê essa partida aí, cara? Tu acha que tem favorito? Tu acha que vai ser um jogo aberto ou um jogo, assim, mais brigado do que qualquer coisa? Cara, eu acho, na minha opinião, que a parte ofensiva da equipe da Inter é um pouco melhor que a parte ofensiva da equipe do Milan. Acho que a Inter tem mais opções na parte ofensiva, tem Barella, tem Lautaro, tem Dzeko, tem Lukaku. Eu acho que o Milan, cara, se eles não tiverem um Rafael Leão, cara, pode dar uma azedada grande, porque o Leão ele é um sistema inteiro de ataque do Milan, né, cara? O cara pega a bola, sai arrastando, dribla 1, dribla 2, faz o gol, dá assistência, arma, passa a bola pro Giroud, ele faz tudo. Então, se você perde esse cara, a diferença na força ofensiva vai ser muitíssimo grande. Eu acho que, no geral, de maneira geral, é um confronto muito equilibrado. Eu acho que todos os jogos da Inter nesse mata-mata estão sendo confrontos muitíssimo equilibrados, né? As oitavas de final contra o Porto foi super equilibrado. Contra o Benfica era o que eu achava que seria ainda mais equilibrado. Eu até, na verdade, pendi um pouquinho por favoritismo pro Benfica. Acabou que não, né? A Inter acabou até se classificando com certa tranquilidade. Mas esse daqui eu acho que até muitíssimo mais do que a outra semifinal, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que não tem um claro favorito. Pode até ser que, como eu falei, assim, a Inter tem jogadores melhores, tem um ataque mais forte, pode chegar melhor. Mas o Milan já mostrou que mesmo enfrentando uma equipe que, em teoria, é mais forte, ele consegue montar uma boa estratégia para contra-atacar as armas dessa equipe, que nem foi com o Napoli, né? O Napoli que tem um timaço, que tem vários excelentes jogadores, e foi anulado nos 2 jogos pelo plano de jogo do Pioli. Então, acaba variando muito, porque como a gente não sabe se o Leão vai poder jogar a primeira perna, ou se só vai poder jogar a segunda, ou se não vai jogar nenhuma das duas, então meio que a gente não tem como cravar. Mas eu acho que mesmo se o Leão jogar, o jogo é muito equilibrado. E se o Leão não jogar, aí eu acho que a Inter é favorita pra vencer. Mas, cara, na minha opinião, assim, os 2 times têm tomado poucos gols, né, cara? E especialmente o Milan também não tem feito tantos gols assim. Eu acho que vai ser um jogo,
Cara, pegadíssimo. Acho que o clima dentro do estádio vai estar uma parada assim absurda, né? Acho que a pressão vai estar um caldeirão desgraçado lá dentro. Vejo um jogo de bastante falta, bastante duelo no meio-campo, assim. E talvez um 1-1, assim, gol de cabeça do Giroud de um lado e do Lukaku do outro, assim, uma coisa meio muito equilibrada, assim, cara. Não consigo ver algum dos Esse times. é um confronto. Tem muita chance de ir pra prorrogação, né? Até ser decidido em pênalti. Eu não ficaria nada surpreso se isso acontecesse. Depende muito do resultado do jogo de ida, né? Mas com certeza vai ser equilibradíssimo aí. Eu acho que assim, se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu diria que a Inter tá um pouquinho mais forte nesse momento, cara. Mas, porra, o famoso clássico é clássico e vice-versa, né? Tipo assim, apontar um favorito entre um Milan e Inter, que estão até bastante parelhos na temporada. Ainda mais num confronto desse tamanho, pô, de semi de Champions. Os caras vão estar dando sangue, com certeza, em campo, né? É meio loucura, assim. Acho que qualquer coisa pode acontecer, pode pender pra qualquer um dos dois lados, né? Agora vamos ver também se o brilho individual pode resolver, porque, por exemplo, pro Milan foi muito importante o brilho de... Tipo assim, eles estavam com um sistema certinho pra anular o Napoli nas quartas. Eles conseguiram anular na defesa, muito bem. Conseguiram fazer com que o meio-campo do Napoli fosse menos eficiente. Só que na frente o Milan dependeu muito do brilho individual, né, dos jogadores. Então foi o Brahim Dias driblando, foi o Rafael Leão driblando. E vamos ver como é que esses caras vão render agora contra a Inter, né? Mas tu acha que pode ser também jogo assim, decidido num lance de mágica de um jogador, uma bola eventual, um escanteio, uma coisa assim, né? Eu acho que a bola parada é bem facinho de decidir esse jogo, viu, cara? Porque, como você falou, acho que o jogo vai estar muito pegado, muito equilibrado, as duas equipes priorizando a parte defensiva, porque eu acho que ninguém vai querer perder. Esse é um derby, cara, que eu lembro que eu vi Clara Albuquerque, que é jornalista da TNT Sports, que ela falou que é o tipo de jogo que as duas torcidas elas ficam, tipo assim, pilhadas, tipo, vamos, caralho, massa pra caralho isso aqui. Ao mesmo tempo fica com aquele medinho, tipo, porra, cara, se a gente perder essa merda, a gente vai passar sei lá quantos anos sendo zoado, tá ligado? E especialmente pro torcedor da Inter, porque em 2003 o Milan eliminou a Inter na semifinal da Champions. Em 2005, o Milan eliminou a Inter nas quartas de final da Champions. Então, se agora o Milan eliminar de novo a Inter, aí, cara, nossa senhora, porque assim, pô, já tem o fato da torcida do Milan poder dizer, pô, a gente tem 7 Champions, mais do que o dobro de vocês. E ainda por cima, se criar essa freguesia da Inter contra o Milan na Europa, né? 3 eliminações seguidas na Champions, aí, cara, é pior ainda. Então, acho que é o tipo de jogo que as duas equipes pensam, pô, vamos entrar para não perder, vamos equilibrar as coisas e aí depois a gente vê como é que a gente ganha. Por isso que eu acho que vai ser um jogo bem amarrado, cara. Eu acho que esse não vai ser um jogo com várias chances para todos os lados. Tipo assim, eu não acho que vai ser um jogo morno. Acho que vai ser um jogo muito pegado. Mas também não acho que vai ser um jogo que, amanhã cata daqui, o Onana cata dali, e os caras atacam pra cacete, não sei o que. Não, acho que não vai ser isso, não. Acho que vai ser um jogo bem amarrado. 1-1 meu placar chutado, e o seu? Eu acho que vai ser 1-0 pra Inter. Tá aí, no chat aqui da live, ao vivo no YouTube, a gente perguntou pro pessoal, né, numa enquete, Milan Inter, quem vence o jogo de ida? 62% apostaram no Milan, hein, cara? E apenas 18% apostaram em empate, o que 13%, que foi curioso. Agora só uma questão histórica aqui rapidinho, né, o Derby della Madonnina na Champions League pela última vez foi lá na temporada 2004-2005, o Milan era treinado pelo Carleto Ancelotti e tinha um time que, cara, é daqueles times pro cara que é nostálgico se derreter por dentro, né? Além da escalação, os caras tinham Dida, Maldini, Ness, Stan e Cafu. Pirlo, Seedorf, Ambrosini, Kaká, Crespo e Shevchenko. Meu Deus do céu. E a Inter vinha Fora com... o banco, né? Oi? Fora o banco. No banco tinha Inzaghi, tinha Gattuso e ainda tinha mais uma galera boa lá no banco. Pra tu ver. E depois a Inter tinha o Adriano Imperador, tinha o Veron, Cambiasso, Zanetti, Materazzi, Córdoba... Né, era um time realmente muito interessante. Agora, o que aconteceu foi que na ida, naquele duelo de 2005, o Milan venceu por 2-0, gols do Stan e do Shevchenko. E aí na volta, né, com o mando de campo da Inter, o bagulho ficou louco, porque foi aquele jogo em que o Shevchenko fez mais um, então no agregado ficou 3-0 pro Milan. A Inter foi pra cima no segundo tempo, conseguiu empatar com o Cambiasso, só que o gol foi anulado por uma falta no Dida. E aí a torcida tava já frustrada porque tava sendo amassada pelo Milan. Os caras ficaram completamente pistolas, começaram a jogar tudo que era coisa dentro do gramado, sinalizadores. Um dos sinalizadores atingiu o Dida, inclusive. Os jogadores foram recolhidos pro vestiário no meio da partida. Depois o árbitro fez eles retornarem ao campo, mas ficou claro que não daria pra continuar
O jogo, então, ele foi encerrado com 70 e poucos minutos ali, né? E foi declarada, então, a famosa vitória por WO, que é o placar de 3-0. Apesar do Milan ter feito só um gol, né, com o Shevchenko, como a partida foi encerrada antes da hora, o placar oficial é 3-0, ou seja, no agregado 5-0 para o Milan em 2005, né, cara? Então, tem esse componente histórico aí de que a última vez que eles se enfrentaram foi aquela vez que, pô, quem segue qualquer página de futebol aí deve ter visto essa imagem umas 50 mil vezes, que é aquela imagem famosa do Materazzi da Inter, né, junto com o Rui Costa do Milan no meio campo. Presidente do Benfica. É, exatamente. O Materazzi, assim, tem uma foto que ele tá com o braço, assim, apoiado no ombro do Rui Costa, né? E os dois olhando, tipo, pra frente. A torcida mal dá pra ver, porque é só uma massa cinzenta e avermelhada de sinalizadores, né? Então foi um ambiente, assim, esse maluco. jogo teve várias fotos bem bonitas por causa dessa ruma de sinalizador que tá no gramado, né? Que acabou meio que criando um espaço instagramável, né? Que nem chamam. Aquele lugar ali. A iluminação ficou top pro Instagram. Exatamente, só não ficou bom pra jogar futebol, né? Que aí o jogo acabou sendo suspenso. E depois disso também a Inter ela tomou uma multa e teve que jogar 6 jogos sem torcida na Liga dos Campeões por causa dessa pataquada aí que a torcida da Inter fez. Mas assim, cara, uma coisa que eu preciso observar é como esse escudo da Inter é mais bonito do que o atual, assim. Com certeza. Eu sei que você é um cara que apoia mais os escudos... Não, mas esse aí não tem discussão, pô. Pô, não dá não, pô. O escudo atual parece um logo da Volkswagen, sei lá, essas marcas de carro. Olha esse escudo. Esse tom de azul, tá ligado? Como é mais bonito, como é mais chique. E o dourado? Como é um escudo... O dourado, nossa senhora. Eles tiraram o dourado, cara. Tá de sacanagem. Ficou só aquele negócio branco, velho, no meio. Pô, não dá não, cara. Esse escudo da Inter é lindíssimo. E os uniformes dos dois times também, né? Os dois estavam com uniformes lindíssimos nessa temporada. Então tá, pra vocês verem o tamanho da briga aí que vai ter nas semifinais, né? Dá pra ver por esse confronto que teve em 2005. Eu tava vendo também declarações do Ancelotti naquela época, ele caindo de pau aí na torcida, cara, dizendo que era um problema do futebol italiano, a forma como os torcedores se comportavam, que eles estavam muito agressivos naquele dia, que futebol não é isso. Até hoje as torcidas italianas têm sérios problemas.